Espero que esteja todo mundo bem. Vamos para mais um dia de devocional. Hoje é quarta-feira, meio da semana. Então, para quem não me conhece, eu sou a Evelyn. Eu sou musicista no louvor da Igreja Casa do Pai de Anápolis. E hoje quero compartilhar um pouco com vocês sobre algo que eu tenho refletido nos últimos dias, que é sobre a profundidade do conhecimento de Deus. Gente, vocês já pararam para pensar o quanto o conhecimento sobre Deus ele é tão vasto e tão profundo, tão maior do que qualquer coisa que a gente pode imaginar? E é interessante porque, pensando sobre isso, o que mais vem à minha cabeça é a história de Jó. Jó, ele era uma pessoa, já era uma pessoa que vivia ali com Deus, era uma pessoa que era considerado pelo próprio Senhor uma pessoa íntegra, uma pessoa irrepreensível, tanto que quando o Senhor está falando a Satanás, se referindo a Jó, ele até pergunta, né, para Satanás na ocasião: e aí, você viu o meu servo Jó, aquele que é temente, aquele que é irrepreensível, aquele que é íntegro e aquele que evita o mal? E foi justamente dentro de todas as experiências que Jó teve na vida dele que ele percebeu que muitas vezes o conhecimento dele, que ele tinha de Deus até ali naquele momento, era muito superficial. Jó passou por muita coisa até ele conseguir reconhecer que o conhecimento que ele tinha do Senhor, embora já fosse um conhecimento de antes, ele não era uma pessoa ali nova em relação a isso, mas ele era, sim, muito raso. E foi necessário ele ouvir muita coisa, conhecer muita coisa para compreender que foi depois de tudo que ele passou que ele conseguiu conhecer verdadeiramente o Senhor. E ele diz lá no versículo 5 do capítulo 42, que já é o último capítulo do livro, depois que conta toda a história dele, que ele viu, agora ele pode considerar que os olhos dele viram o Senhor. Então, nós podemos considerar que Jó mudou completamente a vida dele depois que ele conheceu um lugar de dependência no Senhor. E para quem não conhece, de repente, a história de Jó, a Bíblia conta que Jó era um homem muito rico, tinha uma família muito grande, tinha muitos filhos. E aí, em determinado momento, a Bíblia, ali no primeiro capítulo, conta para nós esse diálogo entre Senhor e Satanás, onde Satanás diz ao Senhor que Jó só é tão fiel porque o Senhor não permite que Satanás toque nele. Então, o Senhor, ali naquele momento, permite aquelas provações na vida de Jó, com a única condição que ele não tocasse nele. Então, nisso ali, aparentemente, para Jó, como pessoa, como CPF ali, sem motivo nenhum aparente, toda a vida de Jó começa a dar errado. E ele perde tudo que ele tinha, não só bens materiais, animais, aquilo que era fonte de dinheiro para ele naquela época, mas ele também perde toda a sua família. Ele perde todos os filhos dele. E aí ali, quando ele ainda restava alguns amigos que vinham falando na cabeça dele, alguns ajudavam, outros faziam piorar um pouco a situação. E uma esposa que não o apoiava, simplesmente disse para ele, né, olha, amaldiçoa esse seu Deus e morre, porque de que adianta, né, ser fiel a esse Deus? Mas a Bíblia fala que em todo tempo Jó não pecou e ele também não culpou a Deus. E foi justamente essa experiência que Jó teve que fez ele perceber e reconhecer que, apesar dos ouvidos dele já terem ouvido tanto a respeito do Senhor, foi só depois daquele momento que ele pôde realmente conhecer quem Deus era. Então, isso nos mostra como é importante realmente nós buscarmos o conhecimento do Senhor. Apesar dele ser tão vasto, tão profundo, nós sabemos que Deus é muito maior do que a nossa capacidade de compreensão humana e nós nunca vamos saber tudo sobre Deus. Até porque existem coisas que Deus escolhe manter realmente
obscuras, escondidas, segredos mesmo do Senhor que só serão revelados depois. Mas nós precisamos chegar a esse lugar de contentamento que Jó tinha, de entender que conhecer a Deus era mais importante do que ter todas as respostas. Então, eu acredito que nós, como cristãos, nós estamos em uma busca constante e sincera para crescer em intimidade com o Senhor. E existe uma diferença muito grande entre ouvir falar e bom dia. Entre ouvir falar e experimentar sobre a presença de Deus. E quando nós começamos a tentar entender o que realmente significa a profundidade do Senhor, nós vemos que isso passa por 3 pontos basicamente, que é o relacionamento com o Senhor, a experiência e a transformação. Nós devemos, assim como Jó, buscar uma fé que seja racional, que seja coerente e que seja uma experiência pessoal mesmo. Então, assim, dentro do ramo da espiritualidade, eu tenho muito a sensação de que tudo é muito místico, sabe? Como se todas as coisas espirituais elas fossem muito fantasmagóricas e muito subjetivas e não tem como a gente saber de nada e você pode pensar, nossa, mas como eu vou saber se o que eu sei é verdade, como nós sabemos o que sabemos e como eu posso ter a certeza de que eu conheço o Senhor ou não. E é justamente por isso que eu até quero incentivar vocês que às vezes não têm essa prática a realmente tentar estudar de verdade o que a Bíblia tem para nós. Porque hoje, dentro da teologia, dentro ali, nós temos a epistemologia, basicamente, que é o que fala sobre essa questão mais prática, entre aspas, de como nós podemos provar e ver ali realmente como algo mais palpável sobre essas questões. E aí tem 2 pontos especificamente que nós precisamos saber sobre a questão de conhecer o Senhor mesmo. Em primeiro lugar, eu acho que o primeiro passo para que a gente possa se aprofundar no conhecimento de Deus é o amadurecimento da nossa fé. A nossa fé, ela é algo que é o principal, né? Se nós não tivermos fé, nós não agradaremos a Deus de forma nenhuma. E aí, a partir do momento que a nossa fé começa a amadurecer e começa a entender um pouco mais ali sobre alguns testes que nós somos colocados, provas de fé verdadeiramente, nós começamos a entender por que existe dor no mundo, a própria Teodiceia e várias outras coisas que vão fazendo nos tornar pessoas mais maduros, né? Realmente orgulhosos, filhos maduros na fé. E a partir desse momento, nós começamos a conhecer Deus de uma forma mais profunda. E em segundo lugar, que é o segundo tópico que eu coloquei aqui, que eu acho que é também uma das principais coisas. Desculpa, gente, estou um pouco gripada. É que nós precisamos urgentemente, isso eu não falo nem só pessoalmente a nós mesmos, mas nós como igreja no Brasil e no mundo, nós precisamos desesperadamente corrigir teologias que são superficiais. Nós precisamos corrigir ideias erradas que nós temos sobre Deus. Nós precisamos corrigir muitas vezes ideias simplistas que nós temos sobre o Senhor que nos levam, às vezes, a um conhecimento errado. Por exemplo, na história de Jó, se nós fôssemos considerar o que muitas pessoas pensam aí hoje em dia, que é uma teologia muito errada, de que filhos de Deus, servos de Deus, enfim, não sofrem mal, né? Nós não somos, não, teoricamente, né? Não seríamos impostos a nenhum tipo de provação financeira ou nenhuma tristeza na nossa vida. Então, nós poderíamos olhar para a história de Jó e pensar como a esposa dele pensava. Nossa, como que Deus, em sua infinita bondade, nós sabemos que Deus é bom, ele deixa e ele permite que essas coisas aconteçam com um servo dele, que ele mesmo dizia que Jó era um bom servo. Né? Isso até nos faz pensar um pouco sobre o que o Senhor tem falado de nós. Será que Deus tem se referido a nós como bons servos, servos bons, fiéis, como pessoas íntegras que evitam o mal?
é até um ponto interessante da gente refletir. Mas se nós fôssemos nos apegar a uma teologia errada, então nesse momento toda a fé que teríamos em Deus e na bondade do Senhor seria quebrada através de uma provação. Então nós precisamos corrigir essas teologias erradas, essas coisas simplistas e realmente errôneas que vêm ao nosso caminho, porque isso nos leva realmente a uma interpretação errada e nos afastam de quem Deus verdadeiramente é. Muitas vezes eu vejo que as pessoas julgam a Deus baseada em preconceitos, enfim, coisas que elas ouvem falar, e muitas vezes elas não estão falando de Deus, o Deus. Elas estão falando sobre um Deus que foi criado à própria imagem, ou a um Deus que elas ouviram falar, ou a um Deus de ciclaninho, que às vezes é simplesmente um reflexo do próprio egoísmo e um reflexo da própria soberba, muitas vezes, e não realmente se referindo a Deus, sabe? E então, temos 3 passos aí para finalizar, que eu gostaria de falar sobre como nós podemos buscar, então, esse equilíbrio entre a nossa razão, a revelação do Senhor e a nossa vivência para conseguir chegar cada vez mais perto do que seria um conhecimento verdadeiro do Senhor. E a profundidade mais profunda que nós consigamos chegar do conhecimento de Deus. Então, em primeiro lugar, eu acho que nós precisamos sim nos apegar ao que nós temos de conhecimento de segunda mão, que é aquilo que nós ouvimos falar. A nossa religião, a nossa tradição, que embora muitas vezes as pessoas achem que é muito errado a religião, mas eu não acredito que seja. Eu acredito que a nossa religião, ela é um meio de chegarmos até Deus. Eu acho que muitas vezes a gente se acostumou a usar o termo de religiosidade como algo sempre muito ruim, mas eu sinceramente não acho que seja. Então, em primeiro lugar, nós precisamos sim nos apegar àquilo que nós ouvimos falar. Mas nesse ponto é importante que a gente caminhe com pessoas, que a gente realmente confie naquelas pessoas e na interpretação delas. Então, que você esteja debaixo de mãos que realmente estão comprometidas com o evangelho. Pastores, pessoas, líderes, discipuladores, que estejam comprometidos com a verdade da palavra de Deus e não com aquela verdade maquiada ou manipulada para que te leve a fazer coisas que às vezes é o que aquela pessoa quer e não necessariamente aquilo que Deus quer para nós. E entra até o ponto que eu citei anteriormente. As pessoas que estão comprometidas com o evangelho de Cristo, com o evangelho da Bíblia e com Deus. Não um Deus que ele interpretou, mas Deus verdadeiramente. E, em segundo lugar, eu acho que nós podemos usar justamente a parte do nosso intelecto, que é o que eu citei para vocês sobre a questão de realmente estudar e levar a sério as coisas de Deus, levar a sério as coisas que são sérias. Nós temos aí como nossos braços direitos a questão da teologia, do ensino, as doutrinas que nós podemos aprender para que facilitem esse processo. Porque a própria Bíblia fala que nós somos chamados para uma fé racional. Então, nós não somos chamados para viver simplesmente uma coisa de louco. E não é assim. Nós somos chamados para crer em Deus e uma fé racional. Porque isso vai evitar com que a gente caia em armadilhas de pessoas que manipulam a própria palavra de Deus. Como eu já citei antes, as teologias que são erradas, pessoas que manipulam a fé das pessoas, né? E acabam levando essas pessoas para um caminho errado. Então, se você tem aí uma base de conhecimento do Senhor através da Bíblia, do estudo da teologia e tudo mais, você começa a criar raízes mais profundas e dificilmente você vai ser enganado por algumas palavras muito vazias, sabe? Até porque a partir disso nós podemos orar e pedir ao Senhor um discernimento espiritual mesmo, para que o Senhor possa nos ajudar no nosso espírito a discernir aquilo que vem do Senhor e aquilo que não é de Deus. E, por fim, o ponto que é também mais importante, mas eu acredito que os 3 juntos é que vão nos levar mais profundo no conhecimento de Deus, é a experiência, que nada mais é do que a nossa fé testada,
que é a nossa fé vivida, que é a nossa fé real. Então, através dessa junção entre a nossa razão, né, a nossa revelação e a vivência, nós vamos ter, então, um denominador comum. Nós vamos juntar a nossa razão, que é todo o nosso conhecimento que a gente tem ali, as instruções que a gente recebe também, a revelação, que são as nossas experiências com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor e a nossa vivência, que tem que nos levar a uma transformação. Eu não acredito que uma pessoa que siga a palavra de Deus e não pratica a palavra de Deus, ela realmente seja uma cristã verdadeira. Eu não acho que tem como você conhecer ao Senhor e não ser transformado com essa experiência. Assim como Jó, no começo, era já uma pessoa espiritual, já era uma pessoa íntegra e correta e tudo, mas depois de tudo que ele passou, ele foi transformado e ele mesmo afirma que agora ele chegou num nível mais profundo, que agora ele realmente sabe diferenciar o que é conhecer Deus de ouvir falar, e naquele momento, depois de toda essa experiência, toda essa transformação, ele pode dizer e afirmar que agora seus olhos viram ao Senhor. Então, que nessa manhã vocês possam refletir sobre isso. Às vezes, como eu falei, pode parecer que é uma coisa um pouco mística, uma coisa um pouco difícil de entender, mas até citando a palavra de Oséias, o povo perece por falta de conhecimento, o povo morre por falta de conhecimento. Então, assim, não se deixam enganar, pessoal. As más companhias, citando um outro versículo, as más companhias realmente corrompem os bons costumes. Então, que vocês possam, na vida de vocês, cultivarem os costumes de realmente colocarem Deus como prioridade na vida de vocês. Que vocês possam orar e pedir ao Senhor em oração sabedoria, conhecimento, tudo que te falta nesse sentido, vocês podem pedir ao Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor vai nos conceder sabedoria, enfim, coisas de bom grado. E até citando um outro versículo que eu também marquei aqui para falar, um pouco mais atrás, no capítulo 33, Jó está conversando com um amigo dele que se chama Eliú, e Eliú fala para ele, lá no versículo 14, pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Mesmo que o homem não perceba, Deus fala. Então, que vocês possam orar e pedir para que o Senhor treine seus olhares, para que vocês se tornem mais sensíveis às palavras do Senhor. Que vocês consigam realmente discernir o Senhor no dia a dia. E que aos poucos a gente consiga entrar aí dentro desse conhecimento tão vasto e tão profundo que é o Senhor. Sabe, o Senhor, ele é infinito. Ele realmente é infinito. Então, por mais que passem 20, 30, 40 anos, ou 1000 anos, ou toda uma eternidade, nós nunca vamos conseguir conhecer 100% de quem Deus é. Como eu disse para vocês, existem alguns mistérios que vão ficar para a eternidade. Mas enquanto isso, tem muita coisa que nós podemos conhecer do Senhor. Então, vamos orar, vamos pedir para que o Senhor coloque em nós essa fome, essa sede por conhecê-lo, porque é ouvindo ao Senhor, conhecendo o Senhor, compreendendo o Senhor, nós também estaremos compreendendo sobre quem nós somos e para que nós estamos aqui. É através de conhecer ao Senhor que nós também podemos conhecer sobre nós e sobre o nosso propósito aqui na Terra. Então, saibam que, acima de tudo, nós somos chamados a conhecer ao Senhor. Se você está perdido, não sabe qual que é seu chamado ou qualquer coisa assim, saiba que a princípio de tudo, primeiro de tudo, vocês são chamados para conhecer o Senhor. E depois disso, fazê-lo conhecido também. Amém? Então vamos orar, fechem seus olhos. Senhor, quero me colocar aqui novamente na tua presença. Meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais uma manhã que se inicia, Pai. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa estar com cada um que assistiu essa live, ao vivo ou posteriormente. Que o Senhor possa, Pai, guiar o caminho de todas essas pessoas, meus irmãos e irmãs. Senhor, que o Senhor possa colocar no coração de todos um fogo, uma fome, uma sede por Ti. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos estimular, que o Senhor nos deixe animados verdadeiramente para Te conhecer.
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mostre para essas pessoas como o Senhor tem falado. Nós sabemos, Pai, que independente da nossa percepção ou não, o Senhor fala o tempo todo, o Senhor fala de várias maneiras. Então, que o Senhor nos deixe sensível a isso. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a amadurecer a nossa fé, porque através disso nós poderemos te conhecer mais profundamente. Senhor, que o Senhor nos ajude a corrigir teologias que são falsas dentro das nossas vidas, que nós possamos amadurecer ideias erradas e coisas muito simplistas que foram colocadas na nossa cabeça, que muitas vezes nos fazem ter um julgamento errado sobre quem o Senhor é, mas que o Senhor possa se revelar verdadeiramente a nós. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, nessa manhã, dar o primeiro passo para te conhecer de forma mais profunda e não simplesmente ouvir outras pessoas contando de suas experiências, mas que nós possamos ter nossas próprias experiências. Pai, em nome de Jesus. E que quando nós falarmos do Senhor, nós possamos sentir, Pai, nos nossos corações, que nós estamos falando de alguém que nós conhecemos pessoalmente. Pessoalmente conhecidos pelo Senhor, e não simplesmente de ouvir falar. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Vou me despedir de vocês. Então, bom dia para todos. Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Que vocês possam ter aí um dia produtivo, abençoado. Quem for ficar em casa, quem for trabalhar, quem for estudar. Estamos juntos nessa. Que vocês reflitam nessa palavra durante o dia. E amanhã tem mais devocional. Outro devocional Marias. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau!